Conversão e justiça pela fé. O tema de hoje é confissão. A serva do Senhor nos diz em Caminho a Cristo, página 38. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. E em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 641, ela nos diz: não há desculpas para o pecado ou tentativas de justificação própria. Oremos. Querido Pai, te rogamos agora pela compreensão desse tema tão importante que é a confissão. Que tu possas nos guiar, que o Espírito Santo venha a ser o nosso professor neste momento. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Confissão. Caminho a Cristo, página 38. A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Nós precisamos de gravar isso em nossas mentes em relação à confissão. Confissão sempre tem caráter específico. O que é isso? Não é apenas você chegar no final do dia e dizer: Senhor, eu confesso os meus pecados. Isso não traz cura à alma. É você chegar no final do dia e falar: Senhor, me perdoa por ter perdido a paciência com o meu companheiro de quarto. Senhor, me perdoa por eu não ter falado direito com a minha mãe. Senhor, me perdoa por eu ter sido negligente com o meu dever no trabalho. Senhor, me perdoa por eu ter acariciado no meu coração rancor e amargura contra o meu amigo. Confissão deve ser feita de um modo que? Específico. Isso está em Levítico, capítulo 5, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Em Levítico, capítulo 5, verso 5. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Deus quer uma confissão específica. Agora, uma pergunta que eu tenho para vocês. Por que Deus exige a confissão? Deus não sabe tudo? A minha mãe, ela ficava muito feliz quando eu confessava os meus erros. Qualquer pai fica. Por quê? Porque pro pai, ele quer saber o que está acontecendo na vida do filho. Mas uma pergunta. Por que Deus quer a confissão? Ele já não sabe? Hã? Mas ele já sabe que eu sou humilde, então por que ele quer que eu demonstre que eu sou humilde? Ok. Como? Ele quer ouvir de nós, correto. Por que ele quer ouvir de mim? A confissão mostra que a gente reconhece que errou. Ok, muito bem. Confissão mostra um reconhecimento que nós erramos. Na realidade, Deus sabe que a confissão não é para Ele se sentir melhor. Quando a gente confessa, Ele não ama a gente mais. O amor de Deus, ele não é flexível como o nosso amor uns para com os outros é. O amor de Deus não aumenta quando nós somos bons e diminui quando nós somos maus. Sabe disso? O amor de Deus é constante, estável e incondicional. Então, a confissão não é para nós mudarmos a mente de Deus em relação a nós. Mas a confissão é para nossa mente ser curada. Porque quando nós pecamos, nós carregamos um peso mental, peso do pecado. Quando nós confessamos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos transferindo o peso para Cristo. É um alívio mental. Não é para Deus ter informações a respeito da sua vida. Deus sabe. Você pode andar a vida inteira pecando e não falando nada para ninguém, nem para Deus. Deus vê tudo. Confissão não vai mudar o pensamento de Deus a nosso respeito.
Mas Deus, Ele quer ouvir de nós, porque Ele sabe que a confissão genuína, ela alivia a alma. Então, quando o pecador ia com o cordeirinho para o santuário, antes de matar o animalzinho inocente, ele colocava a mão esquerda sobre a cabeça do animal e ele confessava. Aquele animal era apenas uma figura, uma ilustração, um tipo de Cristo, mas demonstrava a transferência dos pecados. Quando nós confessamos, nós estamos tirando aquele peso mental e colocando sobre Cristo. Então a confissão, ela é um pré-requisito também para nós sermos salvos. Veja bem o que a Bíblia fala em Provérbios 28:13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões, nunca o quê? Nunca. O que é encobrir as transgressões? Não é só esconder, porque para Deus nada está escondido. É não falar. Aquele que encobre é aquele que anda achando que só porque o homem não viu, que Deus também não considera. Acha que está tudo bem. Esquece, coloca um manto sobre pecado e coloca para trás. Esse nunca vai prosperar. Na realidade, melhor dito, ele nunca vai sentir um alívio. Ele nunca vai ter prosperidade espiritual. Mas o que confessa... E qual é a próxima palavra? Deixa alcançar a misericórdia. É só confessar? O que acompanha a confissão genuína? Deixar. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para eu ser justificado, perdoado e purificado, qual é a condição? Confessar. Então a confissão é outra condição para a justificação. Números 5:7. Em Provérbios 28:19, nós descobrimos que deixar o pecado deve acompanhar confessar o pecado. Aqui existe outra coisa que acompanha a confissão genuína. Números 5:7. E confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena, qual é a próxima palavra? Restituição. O que é restituição, Vanessa? Já viu essa palavra? Restituição, Shirley. Restaurar. Quando você rouba, a restituição é você devolver. No máximo, ou na medida do possível, o máximo que você puder fazer para restituir. Ou seja, sim, você não vai mais praticar o adultério. Você vai confessar. Mas você deve fazer tudo o que for possível para restaurar. Tem certos pecados que fez, cometeu, já era. Se eu falar um palavrão, posso confessar, eu posso sentir tristeza, eu posso abandonar, mas agora palavras foram, já era. Você falou de uma forma rude com alguém, a palavra não volta. Mas peça a Deus como você pode, como você deve restituir. Restituição é um dever cristão que nós temos. Números 32, 23. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se a gente passar muito tempo achando, Deus, quer dizer, o homem não viu, o homem não sabe, Deus então considera,
Pode ter certeza. Talvez por enquanto. Ninguém está vendo, ninguém está observando e aparentemente está tudo bem. Mas se nós não confessamos, o nosso pecado vos há de achar. Vamos abrir rapidinho em Eclesiastes. Capítulo 8, verso 11 de Eclesiastes. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso os corações dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Quando o juízo não vem imediatamente, a gente acha, opa, tá tudo bem. Ninguém viu. E a gente de alguma forma desconsidera que Deus vê tudo. Vamos abrir rapidinho no livro de Salmos 90, verso 8. Salmos 98. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos. O que é um pecado oculto? Pecado que o homem não vê. O homem não sabe. Os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Mas é muito fácil a gente esquecer que Deus vê tudo. Sabe por que eu sei que é tão fácil a gente esquecer? Porque às vezes eu vejo pessoas, até eu mesmo, cometendo pecados absurdos. Como se Deus não existisse. Só porque talvez o homem não vê. A gente age dessa forma. E a nossa ação, nosso comportamento, às vezes, demonstra para o universo, o mundo invisível, que nós não acreditamos que Deus existe, que Deus vê. Porque se nós estivéssemos 24 horas por dia agindo e nos comportando como se Deus estivesse vendo tudo, eu acho que nós teríamos outras atitudes, até mesmo outros pensamentos. O senso da presença de Deus, exato. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo um dia para prestação de contas. E ele vê tudo. Hoje, talvez, aparentemente, ninguém está percebendo, ninguém está pedindo contas, mas um dia nós vamos prestar. Mas pela graça de Deus, nós vamos lançar todos os nossos pecados conhecidos sob o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, lançar adiante do juízo todos os nossos pecados através da confissão genuína. E vamos poder comparecer perante o tribunal de Deus com segurança. Agora eu quero terminar fazendo uma pergunta. Por que muitos recusam confessar seus pecados? Orgulho, vergonha, medo das consequências, tudo isso está certo. Eu quero ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia. Está na página 26 da apostila, a primeira citação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 326, 327. Mantendo em mente a pergunta: por que muitos recusam confessar seus pecados? Quão enganados estão os que imaginam que a confissão do pecado lhes diminua a dignidade e atenue a influência entre seus semelhantes. Ou seja, muitas pessoas acreditam que se eles confessarem, a sua dignidade vai diminuir. Apegando-se a esta ideia errônea, embora vejam suas faltas, muitos deixam de confessá-las, mas antes passam por altos males que fizeram a outros, amargurando assim a sua própria vida e obscurecendo a vida de outros.
Não ferirá a vossa dignidade o confessar os vossos pecados. Você já se sentiu assim? Você achar que se você reconhecer, confessar, você vai se rebaixar, você vai diminuir sua dignidade. É o contrário. Quando a gente confessa, nós estamos aumentando nossa dignidade. É lindo. Fora com esta falsa dignidade. Caí sobre a rocha e quebrantai-vos, e Cristo vos concederá a verdadeira e celestial dignidade, que nenhum orgulho, estima ou justiça próprias impeçam a alguém de confessar seu pecado, para que possa fazer jus à promessa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ler mais um. Testemunhos para a Igreja, volume 5, 638. Não é degradação para o homem prostrar-se diante de seu Criador e confessar seus pecados e implorar perdão através dos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Ela continua falando na mesma citação que é degradante você fazer sabe o quê? Ir lá para o padre, um pecador, homem comum como nós, e confessar. Isso é degradante. Isso rebaixa a dignidade do homem. Mas não confessar para o nosso Criador. Testemunhos para a Igreja, volume 4, 336, 337. É um teste rigoroso de coragem para os homens e mulheres serem levados a enfrentar os próprios pecados e com fraqueza reconhecê-los. Dizer, este erro deve ser lançado à minha conta, requer uma força de princípios interior que o mundo possui apenas em grau limitado. Aquele, porém, que tem a coragem de dizer isto com sinceridade, ganha uma decidida vitória sobre o eu e efetivamente fecha a porta contra o inimigo. Existem pessoas hoje nesse mundo que são escravas do orgulho, que não sabem falar desculpa, que não sabem expressar, querida, querido, amigo, amiga, eu errei, a culpa foi minha dessa vez. Tem pessoas nesse mundo que não conseguem reconhecer suas faltas de uma forma clara e distinta e específica, sem justificação própria, e vivem com um peso mental que deprime, um peso mental que traz doença ao corpo, à mente e ao espírito. Não conseguem ver que a verdadeira elevação do homem é união perfeita com seu Criador através do verdadeiro e genuíno arrependimento e confissão. E o rebaixamento é você querer cobrir os seus pecados que aos olhos de seu Criador estão encobertos. Oremos. Pai nosso, muito obrigado pela compreensão a respeito desse tema da confissão. Que Tu nos ajudes em nossas vidas a nunca tentarmos encobrir pecado algum, mas que Tu tornes o nosso coração sincero para sempre confessar os nossos pecados a Ti e a quem nós temos ofendido, sem desculpas, para que possamos receber o Teu perdão. É o que Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.